Antes de mais nada, eu quero recomendar, né, que a gente tem alguns vídeos, né, a série Energia do YouTube, né, tem ali especialmente o segundo episódio, e essa série Energia, ela está não só aqui no nosso canal, aqui tem a série, aqui no YouTube, como também tem o podcast, né, podcast lá no Spotify, então podem escutar, né? Quem gosta de escutar pode andar caminhando aí escutando essa série que dá muito as dicas de. Primeiro começa com um episódio que fala sobre o que é energia, depois magnetismo e canalização de energia, que é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui também. Depois tem ali a, a, a parte do Moen Chan também. Então são 4 episódios ali que é muito importante, né? Anatomia sutil, que são muito importantes para a gente entender aqui o que eu estou falando aqui e o que a gente vai usar. Porque é importante a gente, quando vai entrar na energia, ou que já está na energia, saber exatamente falar ou entender o que é isso, né? E o que pode realmente fazer. Então, o que eu havia me proposto a falar era sobre a questão de como nós podemos encarar ou ver a energia e as possibilidades que nós temos com a aplicação, né? É um assunto sempre recorrente mesmo, essa questão assim de que como eu falo a respeito de como a energia, a canalização de energia, ela já é um avanço em relação às medicinas mais tradicionais, né? E isso a gente precisa entender já desde lá da história do Reiki em si, né? Que a gente vai sempre considerar um grande avanço em relação à diferença que existe entre o magnetismo pessoal e a canalização de energia. É um assunto, obviamente, recorrente, mas surgiu recentemente aqui uma pergunta nesse ponto, e então eu sempre faço questão de colocar, porque se uma pessoa teve um questionamento, outro certamente também tem essa mesma dúvida, essa mesma questão aí. Como eu sempre digo, né, tivemos ali, se nós analisarmos a energia como uma forma de um avanço para as técnicas tradicionais, né, por quê? Porque antes, quando o terapeuta ia aplicar uma energia, o que ele precisava fazer? Ele precisava acumular aquela energia por conta de vários exercícios de respiração, de purificação interna, né? Tinha muita coisa para fazer. Não que isso não seja em certo momento até indispensável para nós, por conta realmente de estabelecermos uma boa saúde preventiva, né? A saúde preventiva que a gente diz é os cuidados básicos que a gente tem, né? Que são a alimentação, dieta, sono, né? Dieta, sono, exercício, né? Isso aí é essencial sempre, né? Você nunca vai mudar. Porém, quando aquele terapeuta ia realizar o procedimento, né? Ou aquele que era dedicado, né? Que tinha a sua vida na terapêutica, que na verdade era também ali, a gente pode ficar assim como um verdadeiro sacerdócio, né? Sacerdócio. Ele tinha sim que além de ter esses cuidados, ele tinha que realmente manter esse nível de energia interna, aí a gente fala energia interna, muito equilibrado para que ele pudesse utilizar aquilo que ele acumulava para doar, para irradiar ao outro. Ainda assim, havia ali uma troca, né, uma troca muito grande de outros níveis de energias, né, a gente vai chamar assim uma energia mais densa, né, energia mais, a gente chama assim até é por isso que chama magnetismo, né, porque é uma energia, ela é sutil, mas ela não é tão elevada, eu vou dizer assim, tão sutil como essa que a gente usa hoje. Então havia ainda uma troca muito grande daquela, eu vou dizer assim, daquele plasma, daquela troca de informações, né? Porque quando a gente coloca assim, por exemplo, uma massagem, né? O que a gente nota, né? A pessoa aproxima a mão e ela muitas vezes ela vai ali manipular determinados pontos com acúmulo de tensão, né? Esse acúmulo de tensão, não que seja só assim, mas para a gente ter uma ideia mais geral, esse acúmulo de tensão é uma informação também, né? Porque a pessoa ficou tensa, porque algo externo gerou aquela contratura, né? Gerou aquele movimento de tensão, de medo ou raiva, né? Ou aquela explosão que
colocou uma informação em determinado ponto, né? Informação, energia, né? Informação, energia, tá? E aí, a pessoa que faz o procedimento, ela vai lá e vai, digamos assim, retirar aquela informação, energia, né? E por conta disso, ela tem uma troca ali, né? Tem uma troca, estabelece-se uma troca, né? Por isso que muitas vezes, se esse que é o fundamento, e que está escrito lá nesse capítulo 4 do Manual do Moitian, depois vocês reportem ali, né, que fala da diferença entre magnetismo pessoal e canalização de energia, e esse já é o primeiro ponto. Então ali havia um envolvimento muito grande com aquilo que a pessoa estava precisando, né? Então aquele envolvimento, né, se a pessoa não está fazendo aquele trabalho todo que se fazia antigamente, né, desse trabalho de purificação, de acúmulo de energia, né, se ela assim, tô normal, né, leva uma vida normal, ela tem uma troca com o campo de informações, uma troca do astral, uma troca em todos os níveis ali, né, uma aproximação com troca para retirada de algo. Então havia assim um comprometimento e até em algum nível chamavam até kármico em algum ponto, né. Quer dizer assim, é ruim? Não sei se é ruim ou não. Estou colocando informações aqui diante daquilo que a gente sabe como funciona. Então, a diferença quando entrou o reiki era justamente assim, entrou justamente como uma forma de, primeiro, estimular sempre a energia interna do praticante, né? Terapeuta, vamos chamar assim. Então aí já nisso, já traz uma outra possibilidade, já trazia, né? E aí o que ele fazia, então? Desbloqueava determinados pontos do terapeuta, né? Por conta de uma energia que circula no ambiente todo, né? A gente imagina que aí, em vez de precisar do poste de luz, né? Pega a energia de todo lugar sem necessidade de fios, né? Canaliza, então. E, por conta disso, o terapeuta já tinha ali um estímulo. Agora, a diferença que existe ali, né, e de muitos métodos que foram derivados do Reiki, né, porque esses métodos derivados do Reiki, ou que levam a algum tipo de nome Reiki, que eles têm? Eles têm o uso da mesma energia, né, que eles principiam com aquela mesma energia do Reiki. Não estou dizendo que isso é bom, é ruim, não é nisso que a gente está entrando aqui. Estou falando de uma informação, estou falando disso que é de fato que se faz, tá? Então, nesse momento, então tinha ali uma conexão com algo mais, a pessoa conseguia fazer o seu tratamento de uma maneira mais profunda. Então aí substituía também muito daquelas coisas que a pessoa já fazia. Então aquela massagem, aquela acupressura, doinho, shiatsu e até mesmo a acupuntura ficou muito diferente por conta dessa outra coisa, né, dessa outra energia que a pessoa já tinha ali e que conseguia passar para outra, diminuindo muito, para alguns, essa questão da troca, né, da preparação que o terapeuta precisava ter. Agora, o que muda aqui, né? O que muda aqui? Qual é a diferença que a gente tem agora que passa esses anos todos, né? Que passam essas décadas, passam esses anos todos. O que a gente tem? A gente tem uma renovação toda da energia, a gente tem uma renovação do entendimento sobre a espiritualidade em si, que tem sim uma influência grande na questão da energia, óbvio, porque muda muito aqueles conceitos, muda muito a forma de aplicação e especialmente muda o posicionamento do terapeuta em relação à terapia. Acho nisso que houve sim um grande avanço e um amadurecimento. Amadurecimento esse que é justamente o ponto que nós temos muito levado e que eu pretendo levar cada vez mais para esses grupos, tipo grupo de estudos, e futuramente ainda nesse nosso grupo de formação. E que postura é essa, né? É a postura a postura da impessoalidade, a postura do não querer a cura, mas a transformação, né? Então, sim, a pessoa apresenta um sintoma, é aquela velha história. Já eu sou terapeuta, a pessoa está apresentando um sintoma, tu vai lá, né? O que tu vai fazer? Vai ter que ir, né? A pessoa quer que retire, né? Mas muitas vezes eu atendi mesmo muitas pessoas, até bem conhecidas, que chegavam lá e saíam bem piores, né? Por conta de quê? Por conta de que as situações onde elas estavam vivendo determinadas situações que não ainda haviam concluído. Então, aquela energia recebida ali, ela recebia uma barreira, a barreira da mudança do padrão,
a barreira da mudança da situação de vida, né? Então, o que eu quero mesmo chamar a atenção é que, além desses níveis de atuação de energia, né, que é um avanço em relação às técnicas tradicionais, né, sei que alguns pontos, por exemplo, né, vamos dizer assim, então a gente aplicando, a pessoa fica anestesiada a ponto de fazer uma cirurgia. Não sei se alguém conseguiria desenvolver isso, mas em muitos aspectos, em se falando do alcance da energia e da visão que se tem em relação aos processos que são desencadeados e resolvidos, é isso que a gente está falando. Então, substitui sim muitos níveis de desbloqueio e sim muito nível, como aquilo que se poderia, o que se precisaria fazer com uma massagem, se faz durante uma aplicação. É isso que precisa ser bem entendido. Então, durante o processo de aplicação da energia, se pode sim ter ali o resultado como se fosse uma massagem. Por conta de quê? Por conta do relaxamento que aquela aplicação vai trazendo, e por conta desse relaxamento, o que vai acontecendo? Vai trazendo aquela informação, vai desbloqueando, vai distensionando, e a pessoa fica relaxada, passa para outro nível e resolve muita coisa ali também. Sem falar que existe uma outra coisa, né? Que o iniciado, ele tem a diferença da energia, que a gente sempre fala, né, desde o início, desde que a pessoa recebe a chama, a gente sempre fala assim, que aqui no Moichan, ela tem uma energia mais potente, né, e a explicação que sempre se dá é porque essa energia não é o que está fora, né, é a conexão, é o despertar superior ou interior, né, que torna essa energia mais potente, mais coesa e com um efeito maior por conta dessa impessoalidade e dessa não necessidade de transformar o que ela não sabe, mas de trazer a transformação para aquilo que for realmente necessário para a pessoa. Então, isso é o que traz a diferença exata. Lá no capítulo 6, 7, 8 do Manual do Moichan, eu também falo ali dos níveis de energia, outras camadas, né? Um trabalho ali bem bonito que ficou até sem o devido crédito, né? Que era um trabalho da alquimia interior taoísta, né? Era um mestre taoísta que até já faleceu, né? Mas o livro é citado lá no final, né? Lá no finalzinho na bibliografia ali de consulta. E, enfim, esse é um início de um assunto, né, que é sempre recorrente nas nossas aulas de nível 1, porém, às vezes fica esquecido justamente, né, porque às vezes o pessoal esquece de voltar ao material, vai aprofundando em outras coisas, outras técnicas em si mesmo, mas algumas coisas que são essenciais, às vezes ficam esquecidas, né. Eu vou, em um outro momento, explanar mais e colocar mais dados, trazer alguns livros, algumas figuras assim, como a gente fez ali naquela parte sobre os chakras, né, que é uma aula, inclusive, bônus lá para esse curso de meditação. Ficou uma aula excelente ficou aquela aula ali. Inclusive, logo ela já vai estar disponível dentro do curso de meditação, porém, em algum momento a gente pode dar uma olhada nela ali também. Enfim, eu não quero me estender mais nisso aqui agora, mas falar, então, assim, eu acho que chega um momento que a gente tem que sim entender que existe um avanço nessas técnicas e que nós temos muita ferramenta, né, e muita energia que ela precisa, assim, qual é a diferença que existe nos efeitos e nas resoluções que eu tenho? A diferença está no foco que eu tenho em relação à energia, tá? Então, se, por exemplo, assim, se eu foco, né, em realmente entender como que é essa energia sutil, até o ponto dela atuar como uma acupuntura mais avançada, eu vou ter em mim descortinada essas ideias, entendem isso? Então, assim, aqui a ideia é que às vezes algumas pessoas dizem assim, não devo fazer tal coisa porque está ultrapassada. A ideia não é que eu não faça mais tal coisa porque está ultrapassada, mas que eu entenda o nível que eu cheguei, que é mais avançado que aquela coisa. Então, eu sempre digo assim, que muitos iniciados aqui do Moichan, desde sempre, né, quando vocês olham ali o livro azul, eu sempre fico na expectativa do despertar daqueles que chegam com correntes completamente novas e que se perdem por conta de que às vezes deixam o fluxo da própria vida passarem, né? Então, chega um momento assim, que é preciso, às vezes alguns ainda perpetuam determinados conhecimentos quando eles mesmos já deviam ser outra coisa, né? Ou seja, às vezes ali eu vejo pessoas assim que
que cultuam determinadas coisas, quando na verdade elas já deviam ser a renovação daquela própria coisa. Então não é questão de não fazer, dizer que aquilo está ultrapassado, mas que hoje aqueles que praticam, que são verdadeiramente de uma linhagem ali, que expressa determinada cultura ou escola, já poderiam estar manifestando muitas outras coisas renovadas, né, de uma forma renovada, que é isso que eu venho fazer aqui, né, uma renovação da energia, da forma de atuação de energia, da forma de atuação dessas técnicas mais antigas. Então aqui eu trago as chaves para que os outros se abram, né, e despertem isso também. E isso muito eu quero fazer a partir desse momento, quando a gente está nesse grupo de estudo mais intenso, assim, onde a gente pode falar de determinadas coisas, colocar ali para fora determinados até dúvidas, né, que a gente não tinha, e a mesmo estimular determinadas coisas que antes a gente não conseguia.